Pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje. É o dia que o Na Laje invade a sua residência, sabadão. Já estamos aqui para apresentar o programa Na Laje. E o programa Na Laje de hoje, o nosso convidado Augusto Sarvan. Ele é o escritor deste livro aqui, ó, Dum, O Pequeno Aprendiz em Busca da Magia. Mas espera um pouquinho que ele vai explicar tudinho, mas tudinho mesmo sobre o livro e sobre a vida dele. Por isso eu tenho que acordar a minha produção para rodar a vinheta e vocês acompanhem aí. Essa entrevista top demais. Produção, aí, acorda, solta o foguete. Augusto, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui participando do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. A gente sabe que aqui o programa é raiz, tá esse calor aqui da Baixada Santista, como diz o meu amigo Filete, tem aquele calor específico, né? Aquele calor senegalês que a Baixada Santista tem. E hoje a gente vamos bater aquele papo, falar um pouquinho do teu livro. E eu tô de óculos, né? Porque aqui o cenário é raiz e o cenário é de verdade. Tá um sol tremendo, não tá, Augusto? E um sol maravilhoso, né? Olha que sol. Tá um sol para cada um aqui na laje, tá um sol para cada um. Só não a produção que tá embaixo do guarda-sol ali, né? Tá fresco, que vocês não podem ver, porque os bastidores aqui só eles são beneficiados. Mas tudo bem, Augusto, fica à vontade aí, vamos bater um papo. Primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui, ver esse programa gostoso, diferente, né? Que mostra aqui, nós temos um sol como plateia aqui também, né? Participando do programa. Olha, estou muito feliz e espero responder as perguntas e a gente bater esse bate-bola na laje aqui, bacana, né? Bacana. Augusto, vamos já logo para as primeiras perguntas. Essas perguntas aqui são idealizadas pelo meu amigo e irmão Edson Pipoca. Alô, Edson Pipoca. Essa hora, sabadão desse... Aquele que não pipoca. No mínimo ele está esparramado lá no sofá dele, que esperando ruim. O programa, que ele não perde um programa. Tá Nós certo. temos aqui algumas pessoas que seguem o nosso programa, até mesmo o Giba. O Giba é nosso eterno telespectador, ele não perde. Eu encontrei até o filho dele falou assim, teve um feriado prolongado, né? Teve um feriado prolongado no mês passado, e ele falou assim, poxa, Lincoln, quinta-feira meu pai tava ligando lá a televisão, pensando que era sábado. Eu falei, não, pai, o Betinho falou assim, pô pai, não é sábado não, o programa é só sábado, hoje é quinta, feriado. Mas bacana, mandar um abraço pro Giba. Explica um pouquinho, Augusto, a ciência, o que a ciência diz sobre a leitura das pessoas? Olha, eu vou falar uma coisa, quando fala assim, o que a ciência pergunta sobre a leitura, eu vou falar uma coisa, o que a cultura pergunta sobre a leitura, né? Que é uma coisa bastante importante, porque a leitura ela é base para a ciência, para a educação, para a religião, para as festas, para tudo. Porque quando você lê, você tem visão de mundo, né? Então, Sim. Às vezes, quando a gente fala, até foi interessante, você falando de ciência, na Faculdade de Coimbra, eles fizeram uma pesquisa com psicólogos. Um grupo de psicólogos que liam mais e um grupo de psicólogos que liam menos, né? E geralmente, viu, para as mulheradas aí, as psicólogas liam mais que os psicólogos. Complicado para nós, né? Mas aí o que acontece? Eles fizeram uma pesquisa, olha, empatia. Você acredita que quem ler mais é mais empático? Olha que coisa, é uma pessoa mais doada, é uma pessoa que ela tem uma sensibilidade maior para lidar com o outro, uma capacidade de lidar melhor com uma frustração. Então, já falando de ciência, essa pesquisa foi fazer uma pesquisa para ver o sentido da leitura, mostraram que as mulheres leem mais que os homens, viu? Isso pega na gente, né? Leem mais que os homens, mas que nesse público que leem, a empatia neles é maior do que aqueles que leem menos. E qual a importância, Augusto, dos pais, né? O papai e a mamãe, de ler para os seus filhos, para as crianças? Qual a importância, assim? Traz isso aí, porque assim, a gente, hoje em dia, com a tecnologia, hoje em dia até mesmo com as próprias redes sociais, né? Acabou que afastando um pouco as pessoas disso aqui, né?
Sem que é o dúvida. livro didático, né? Aham. Em formato de papel, para que as pessoas leiam. Físico, né? Você poder tocar no livro, né? Físico. Aham. O que você tem para trazer como informação dos pais, do papai, da mamãe, que lê para as crianças, para os próprios filhos? Lincoln, pergunta, acho assim, primordial a tua pergunta, fantástico. Papai e mamãe, a importância deles na leitura para uma criança adquirir o hábito da leitura é indiscutível. Isso a ciência fala, isso a cultura fala, isso a educação fala. Porque o que acontece? A criança, quando ela nasce, ela tem os estímulos. Quem é a base estrutural dos pais? Eu falo como psicanalista também. A referência da criança é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe se a criança vê o pai e a mãe lendo, ele vai ter uma referência de leitura. Sim. Aí você fala assim, mas a criança não entende ainda, não importa. Ela vai ter uma afetividade com a leitura. Então o pai ou a mãe vai lá, pega 10 minutinhos por dia, lê um pouquinho uma história para a criança, começa a ler um livrinho ali, depois você vai estar adquirindo a afetividade da criança e a satisfação dela de leitura. Aí fala assim, mas a minha filha vai só ler, o meu filho vai só ler livros. Não, ele vai começar a fazer leitura de mundo. Isso que é o diferencial. Ele vai saber compreender o diferente, ele vai saber respeitar aquilo que não é igual a ele e ele vai saber se posicionar quando precisar. Então, pai e mãe, leitura, não é perder. Invista 10 minutinhos por dia, na noite, está cansado, não tem problema. Começa a historinha do coelhinho lá, conta a historinha para ele, que ele vai dormir e aquilo vai fazer essa criança ser um adulto futuramente com diferencial. É primordial a leitura para a criança. Qual é o papel da fantasia para a inteligência? Eu falo essa pergunta, eu estou lendo ela de trás para frente. Por quê? Eu vou trazer aqui uma ilustração sobre os gibis, né? Antigamente os gibis. Meu pai mesmo lia, vivia lendo, né, os gibis. Meu pai tinha naquela época 30 e poucos anos. E às vezes até minha mãe brincava, mas só que ele mostrava para mim. E hoje, nos dias atuais, nós temos os geeks, né? Então a gente vê muitos adultos misturados com jovens, até mesmo com crianças, participando do geeks, né? Do geek, né? E explica um pouquinho sobre esta fantasia. E também se tem aquele preconceito, né? Sobre, esse marmanjão aí tá vendo desenho animado. Eu gosto, né? De filmes de super-herói. Né? Até mesmo Transformers, Capitão América, Homem de Ferro, então eu gosto. Às vezes minha esposa fala assim, poxa, fica assistindo esses filmes aí, e às vezes tem aquele preconceito, né? Então, explica um pouquinho. Lincoln, quando a gente fala de fantasia, vamos colocar assim, né? A criança, quando ela trabalha na fantasia, ela traz a criatividade, a imaginação. Aí você fala, mas e aquele adulto que gosta de fantasia até hoje? Saudável. Desde que aquele adulto está interagindo com o filho, interagindo com a criatividade, sendo diferente, trabalhando a sensibilidade dele, ele tem o quê? Ele vai ter uma disponibilidade para sonhar, para ouvir a imaginação do filho, para ter sensibilidade para perceber quando o filho está passando por uma necessidade. A gente tem que trabalhar, a gente tem o ponto sério da vida, tem muita coisa que o adulto vai ter de confrontar e vai ter de enfrentar. Mas quando ele tem a capacidade de fantasiar, de trazer a sensibilidade, de brincar, de se eternizar para o filho e futuramente para um neto e assim sucessivamente, isso é maravilhoso. Por exemplo, a gente guarda a imagem de pessoas rígidas, pessoas duras? Não. Você vai guardar a imagem daqueles pais que tiveram sensibilidade, daqueles avós. Que diferença tem um pai que gosta de fantasia hoje, que vai nesses eventos, que acompanham, vão nos filmes com os filhos, daqueles avós que contavam historinha sentado com o neto, falava da vassoura que voava, do chapéu que conversava. E o que esses pais, avós produziram? Grandes escritores, pessoas que trabalham com sensibilidade. Então a fantasia, ela é saudável, claro, desde que a pessoa saiba o que é uma fantasia, desde que ela saiba dividir um momento de realidade, um momento, né, de posicionamento com a questão da fantasia. Então, para mim é muito saudável. Gibis é uma delícia, é uma porta de entrada para leitura, porque tem pessoas que falam, eu não gosto de ler. Não, gibi. Você vai rir, tem umas tirinhas fantásticas, né? Então, é muito saudável. Eu falo assim, uma pena a pessoa que tem esse preconceito. Eu leio de tudo. Programa, vai assistir um Chaves, às vezes é gostoso, você está com o teu filho ali brincando, dando risada. Meu, é fantástico. Eu acho que se a pessoa tem essa sensibilidade, cultiva dentro dela, é válido. E não pode perder, né? Não pode perder. Forma. Antigamente eu assistia lá atrás, né? Não sei se você se recorda,
você é do teu tempo também, Augusto, o Fantástico Mundo de Bob. Né? Fantástico Mundo de Bob. O Bob vivia brincando, o Bob era uma criança, né? O Bob vivia brincando, né, na sua casa e do nada ele se via no espaço, né? Ele se via no espaço, se via em algum lugar que muito curioso, né? Então, às vezes, não sei, as pessoas que estão nos assistindo, se chegou a assistir esse episódio, esse desenho, né? Que era o Fantástico Mundo de Bob. E você trouxe uma informação que é bacana. A pessoa não pode ficar vivendo 100% no mundo de Bob. Sim. Né? Então ela tem que saber separar a Distinguir, fantasia para poder ser uma coisa saudável no âmbito familiar. E até para vivenciar saudavelmente, né? Então é uma questão assim, quando você fala assim do mundo de Bob, da criatividade da criança, do adulto, é muito importante que a criança ela tenha esse pé na fantasia, mas ela também vai buscar ali no pai, às vezes, a questão da realidade. Então o pai, olha, nesse momento nós vamos curtir junto o joguinho, a animação, vamos junto. Mas no momento que você tem esse compromisso com a tarefa, com a escola, com o trabalho, você vai cumprir também. Então, é importante assim, o pai ser um amigão na fantasia, mas também na realidade o pai se posicionar, o pai e a mãe, né, no caso que a gente está falando. Mas tudo é válido. E tem até, vamos até voltar para a parte da literatura, né? Escola pública, escola privada. Tem um amigo meu que sempre fala, não importa se é escola pública ou privada, porque hoje a gente encontrar uma criança, um jovem que é de uma escola pública e ele tem o hábito de ler, ele vai se sobressair ainda mais daquela criança ou daquele jovem que está numa escola particular. Não é isso, Augusto? Na verdade, assim, a escola que seja particular ou uma escola estadual, municipal, é importante que ela tenha projetos de leituras. O que é projeto de leitura? Não é só obrigar o aluno a ler, tal livro tal livro aqui tal. Não. É ter um projeto onde se envolve professores, às vezes coordenadores, que estimule o aluno à leitura, né? A gente fala assim, mas vem cá, apresentar Machado de Assis para adolescente é uma boa? Depende. Que ponto que você coloca o Machado de Assis? Se você chegar e jogar aquela realidade do Machado de Assis para um adolescente que está chegando e que talvez não tenha aquela informação, às vezes é agressiva e ele não vai ter aquele contato. Mas se de repente você vai no universo dele, traz aquilo que está mais próximo dele e vai inserindo o Machado de Assis ali dentro de um projeto, esse jovem vai abraçar. Tem peças de teatro que você monta com o jovem, eu sou professor de teatro também, né? E que você monta com o jovem fazendo Machado de Assis, que é maravilhoso, eles trazem ideias deles, é visão, é aquela coisa, é não alienar. É você trazer a leitura para integrar, né? Então, escola, seja particular ou pública, que trabalha com projetos, ela sai na frente, porque o aluno ele não é obrigado a ler um livro, ele vai ter a satisfação da leitura, é diferente. E o bacana é também os pais, né? O Incentivar. Papai e a mamãe, Sem dúvida. acompanhar, né? Eu tenho sempre falo, o Edson Pipoca, ele, cara, é uma pessoa que é muito culto, né? Sobre essa, como se diz, sobre falar sobre a literatura, né? Ler um livro, ele sempre fala, pô, Lincoln, lê um livro, lê um jornal, fica lendo aí, porque você vai aprender, né? Com a leitura você vai aprender até a se pronunciar bem, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, não vou ler hoje, fica com aquela preguiça, né? Sim, aquela sim. preguiça aí, eu falo até para minha filha Letícia, Ana Luísa, eu tenho a Ana Luísa, a Letícia, o Lucas e a Lavínia, né? A Lavínia é mais menorzinha, ela gosta de ficar assistindo desenho. E a leitura, por conta de eu ter conhecido o Pipoca, isso aí eu já começo a impulsionar ainda mais. Poxa, vai ler para você ter um entendimento melhor, para poder ter um entendimento das concordâncias verbais, né? Então isso influencia e ajuda bastante. E né? uma coisa, viu? Leitura, você lê tudo. Você tendo a oportunidade de ler um livro é ótimo, mas de repente você ter aquela curiosidade de despertar a tua atenção, chega alguma informação para você, vai ler, vai conferir aquilo, vai pegar aquela informação, seja curioso. E uma coisa, quando você faz leitura, nem que você não tenha entendimento daquele assunto que está conversando naquele momento, você tem capacidade de compreender aquilo que está acontecendo, flexibilizar e interagir, independente se você está entendendo. Porque eu já entrei em conversa às vezes com o assunto não tinha nada a ver com a minha área, mas eu pelo menos me colocar dentro do assunto ali, eu conseguia. Por quê? Por causa da leitura. Então, de alguma forma, eu não ficava vendido, perdido. Então, a pessoa que lê, ele consegue se posicionar. Porque eu acho que na vida hoje, o grande barato, a grande diferença é saber se posicionar, né? Então, a leitura é importante para isso. Bacana. E tem a discussão hoje, nos dias de hoje, sobre o que atrapalha
um jovem, uma criança, até mesmo as pessoas, né? Hoje nós temos que, né, nós iniciamos o programa falando sobre o afastamento do livro, né? O livro que eu falo assim, físico, para os livros nas telas, né? As telas que a gente fala são os computadores, os tablets, né? Então tem essa discussão. Suportes tecnológicos, né? Isso, tem essa discussão. Como é que você vê esse momento da tecnologia junto da leitura? Olha, é importante que a gente separe os pontos, né? Leitura é uma coisa. O livro físico, a tela, são suportes, né? É evidente que é importante a pessoa ter o contato com o livro, dele pegar o livro, ele cheirar, ele tocar, ele ver, ele palpar, usa os sentidos no livro, né? E na tecnologia ela vem por quê? Para ampliar esse processo no sentido de livro, de leitura. Então não é ruim você falar, eu leio pelo computador, ótimo, pode ler pelo computador, mas se ele tiver a oportunidade de pegar o livro na mão, de dar o toque no livro, isso também é muito importante. A tecnologia chegou e não é para parar. Tudo que chega, ela vai ganhando seu campo. O que nós precisamos aprender é lidar, é saber o limite de uma coisa em outra, saber quando aquela tecnologia está sendo utilizada de uma forma positiva e quando ela não está sendo utilizada de uma forma negativa. Na leitura, o que seria o negativo da tela? Seria quando você não aprofunda mais nos temas, você começa a clicar lá, buscar no Dr. Google todas as informações, você não vai mais aprofundar num tema. Ali ele falou aquilo, você pega aquela resposta e já faz dela o teu pensamento. Você para de ser um ser pensante e passa a ser um ser pensado. Isso é muito ruim. Então a tecnologia, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que utilizar a tecnologia para buscar aquela informação imediata, mas buscou a informação imediata, já vai aprofundar naquilo, se é do teu interesse. Não fique só naquela, eu preciso pegar essa informação tal, vai aprofundar, vai saber mais sobre aquilo ali, para que você tenha ferramentas e materiais para utilizar quando você for conversar. Porque o que está acontecendo hoje, muito que as pessoas, tudo que você pergunta, ela sabe de início falar sobre aquilo, mas quando você começa a aprofundar, você percebe que está vazio. Por quê? Porque a pessoa só está pegando resumo, está só pegando mastigado. Então é aquela coisa, é importante usar a tecnologia, não é ficar demonizando a tecnologia, ela está aí, a gente tem de usar e agradecer cada vez mais, né? Se não fosse a tecnologia a gente não estaria aqui hoje, né, falando. Então não é ver dessa forma, mas é aquela coisa, pegou a informação pela tecnologia, vai buscar aprofundar num livro, vai visitar uma biblioteca. Gente, não perde essa oportunidade de estar fazendo esse passeio pelo livro, pela cultura, né? É muito importante. Augusto Sarvan. Isso. Como e onde você foi picado pela mosca da cultura? Eu estou procurando essa mosca até hoje, viu? Queria saber aonde, mas eu vou te falar uma coisa. Eu agradeço a Deus até... Legal. É muito bom você fazer uma coisa que você ama, você falar de algo que você gosta, de você ver uma aluna que você deu aula com ela 15 anos atrás e hoje está uma mulher de 30 e poucos anos, médica, falando, professor, não esqueça suas aulas de teatro. Então, assim, você tem coisas que fica, né? E, na verdade, assim, eu era do interior, São José do Rio Preto, né? E lá tem um festival famoso de teatro, chamado Festival Internacional de Teatro, que o Sesc é um dos realizadores. E eu sempre participei lá, né, envolvido com grupos de lá, e a gente fazendo teatro amador. E eu via no teatro, atuando, eu ficava encantado e falava assim, meu, é bárbaro, é bárbaro atuar, é bárbaro você ver, mas quem escreve é fantástica, é a ideia do cara, né? Ele não precisa estar... O cara escreveu uma peça lá no Japão e a gente está assistindo aqui aplaudindo, né? Então eu me encantei com essa coisa, falei assim, um interesse, quem escreve, do escrever, do escritor, né? O que é o escritor? Foi ali que o negócio começou a pegar, né? E aí eu comecei durante os cursos, fazer cursos, eu sempre fui de fazer cursos, e comecei a perceber que quando você escreveu um diálogo e você vê alguém representando aquilo, era muito gostoso. Aí fui atrás de livros, fui atrás de grandes dramaturgos e tal, e fui fazendo a minha formação. Então eu aprendi a escrever dramaturgia. Então começar a escrever um texto teatral, aí você vê teu texto montado, as pessoas dizem, meu, é uma delícia, é uma coisa que não tem igual. Né? E não era o livro ainda, era a dramaturgia que eu comecei a fazer. E aí fiz teatro, sempre vivi com teatro, participar de festivais. Só que aí ficava uma coisa, você montava uma peça que nem o Dum Pequeno Aprendiz. Esse Dum, na minha vida, eu falo assim, se um autor tem a sua obra-prima, a minha é o Dum. Eu ficava falando assim, é tão bonito, você vai e apresenta aquele teatro maravilhoso, todo mundo assistindo, aí quando acaba a peça, acabou tudo. Aí eu falava, gente, mas você tem que ter uma forma que não acabe isso tudo, né? Aí eu falei assim, como? Livros, né? Você pegar aquilo ali, adaptar para um livro e começar, você apresenta a peça, leva o livro e as pessoas
Foi aí que nós percebemos, isso deu um pulo legal, porque foi uns 20 anos atrás, né? E aí que eu bolei fazer o livro, só que o que aconteceu? Quando nós pensamos no livro, procuramos editoras, as editoras grandes até, gostaram da proposta, só que tem um problema. Como a gente queria fazer bonecos do livro, camisetas, canequinhas, né? Fazer todo o produto, virar uma websérie futuramente, que vai virar uma websérie, só que os direitos ficam para quem? Para a editora. Então nós vimos que ia ter um grande problema aí nós resolvemos mudar isso. Falamos assim, a Vapalu, que é a minha agente, Vanessa Rajomes, ela falou assim, eu vou abrir uma editora, aí nós vamos publicar pela minha editora. Falei, beleza, porque aí fica tudo em casa. Foi aí que ela abriu a editoras, nós preparamos o livro do Dum Pequeno Aprendiz, e fizemos uma adaptação, porque ele era uma história de teatro que não tinha nada a ver com a história do Cambuci. Aí nós falamos, nós precisamos brasileirar esse personagem. Foi quando nós falamos, qual é a fruta que está em extinção aqui no litoral? Cambuci. Então ele nasceu da flor do Cambuci. E aí nós fomos fazendo toda a história em cima do enredo que já existia, e aí surgiu o Dum Pequeno Aprendiz em Busca da Magia. O meu primeiro. Já tem mais 4 para chegar. Já está no forno, já. Já está montadinho, esperando o momento. E o bacana que o Augusto falou aqui, eu fui lá atrás, né? Que eu tenho familiares que são lá de São José do Rio Preto. Olha, que legal. Eu tenho minha irmã mora, minhas 2 irmãs moram lá em Onda Verde. Onda Verde. Andei muito aqui ali. Uma cidadezinha ali, bem pequenininha. Onda Verde, 10 mil habitantes. Perto Acho que não, tem uns 5 mil habitantes. Perto de Guaraci, para aqueles lados. Onda Verde, Nova Granada, Palestina. Dei aula nesses lugares. Ali eu andei muito ali, Augusto. E o bacana é que São José do Rio Preto é maior do que Santos. É grande. É uma cidade, então pra gente ir nas festas, né, nos bailes, né, a gente tinha que sair dessas cidadezinhas pequenas, que são menores, né, para ir curtir a noite lá em São José do Rio Preto, que é uma cidade bacana, bonita, a qual eu adotei, quando eu tenho oportunidade eu vou lá visitar e gosto muito. Meu irmão tem casa lá também, o Lázaro. Olha que show. Vou dar um abraço para ele, meu irmão tem casa lá. É muito bacana. E você falou sobre São José do Rio Preto. Quanto tempo você está aqui em Santos? Santos não, da Baixada Santista. Da Baixada Santista. Estou em Praia Grande há 23 anos já. Tem 23 anos? Já, fazendo teatro aqui, tem projetos aí, tem pintando projeto novo aí. Ó, o projeto, eu vou falar só o nome do projeto, mas eu não posso falar que ainda não está aberto. Projeto Santos em Cena História, tá chegando aí. Santos em Cena História. Caramba, de Brás Cuba a Pelé. E o Augusto tem agora a gente tem como é que fala assim? Esse canal aí, né? Esse canal até a própria cidade. Olha que muito maravilha. aquilo ali. Bed Bacite. Olha aí, Lincoln. Nossa, que descoberta, que descoberta. De moto, eu dava pra cima e pra baixo aquilo ali. E é grande, é bacana lá. Aí pra frente tem Nova Aliança, tem aquelas outras cidades. Tudo. A gente tava falando aqui, né, Augusto, sobre as cidades, né? Santos, Praia Grande, Onda Verde, Nova Granada e a nossa querida São José do Rio Preto. Rio Preto, né? Famoso Rio Preto. O Dum, que é o livro do Augusto, né? Surgiu na onde? Surgiu lá em Rio Preto? A peça teatral foi em Rio Preto, mas o livro foi aqui em Santos. É mesmo? Então, quando a gente fala, né, de escrever um livro, é muito solitário, né? Porque você escrever um livro, não. Você escrever uma peça de teatro, uma história, é o autor. Agora, quando você vai transformar num livro, aí é uma equipe. Né? Eu percebi aqui, ó, você que vai folhear o livro, você vai ver toda a didática, né? Todas as pessoas que que se envolveram, né, para ter a publicação. A pessoa que faz o desenho, a pessoa que faz o ilustrador, né, a pessoa que escreve, que adaptou o texto. O texto é do Augusto, a história é do Augusto, porém tem pessoas que vai lá para poder até ajudar a contribuir no texto. Deixa eu te falar, no Dum o Dum é bem específico assim, porque o Dum tem o ilustrador, ele tem a produtora, ele tem a edição, ele tem a correção e ele tem a adaptadora do texto. Então você vê uma equipe de 5, 6 pessoas, né, que foram trabalhar em cima do livro para que ele pudesse sair. E uma coisa que é bastante interessante, né, Lincoln, da gente entender, como a gente está falando de leitura, falando de educação, falando de vários assuntos fortes aqui, é muito importante saber qual é a importância do trabalho coletivo. E quando nós falamos da questão da empatia, lá no começo, quando você perguntou se a ciência, o que a ciência falava da importância da leitura, e eu trouxe uma história de Coimbra, falando da psicologia, que falava da empatia, é aí que está. Porque na empatia o sujeito não quer fazer sozinho.
ele quer a participação. Então eu estou fazendo algo, ele vai saber respeitar ali o técnico que está ali, a produtora, o produtor, o apresentador, o convidado. Então você vê que a pessoa aprende a lidar com integração. Você que tem um cargo, você sabe disso, né? Um cargo público, você sabe que você não trabalha sozinho, você tem a tua equipe. E quando você aprende a valorizar a sua equipe, o teu trabalho ele sobrepõe, né? Então nada na vida é feito sozinho. Então escrever a história é solitária, é você sozinho lá com você. Mas no momento que você pretende que essa história ganhe mundo, que ela ganhe espaço, você vai ter de contar com a coletividade, você vai ter de contar com equipe, com pessoas. E uma coisa, saber valorizar as pessoas. Todas as pessoas que estão nesse livro aqui têm uma importância fantástica. Queria te pedir um favor para você, que eu rapidamente eu queria falar aqui. Só uma coisa. Aqui, ó, coordenação Vanessa Rajomes, ilustração Joel Júnior Fragoso, adaptação para texto literário Maria Luísa Paiva Diniz, revisão textual Carlota Cafieiro, e aqui você projeto de capa Augusto Sarvan, Agnes Carolina e Vanessa Rajomes. Projeto gráfico, diagramação Agnes Carolina e Samantha Paleri. Quer dizer, só num livro desse, olha que equipe que está aí, né? São profissionais que se dedicaram, colocaram o coração nele e por isso que esse livro está fazendo o sucesso que ele está fazendo. Então, o bacana é que eles embarcaram no teu sonho, sim, né? Isso, embarcaram no sonho, porque assim, esse sonho, um sonho que tu sonha sozinho é diferente de um sonho sonhar juntos, né? Ó, tenho esse sonho aqui, vamos colocar em prática? Então tá aqui, ó. Interessante quando você fala do sonho de sonhar sozinho, e se bobear pode virar um pesadelo, né? Então, na verdade, o sonho para que ele se torne realidade, você precisa contar assim com pessoas que e mais, né? O público ou os leitores mágicos que leem o livro, né? Até, por coincidência, chegamos aqui, a tua produtora tem o livro e o filho dela já leu o livro, né? Então você vê que a gente... Ela já até assistiu a peça teatral, né? Bacana, a Maura aí tá sempre antenada na literatura. Olha que maravilha. É isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa, o programa Na Laje. Augusto, mais uma vez, agradecer a sua visita, agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né? E deixar aqui as considerações finais com você. Ô Lincoln, eu que tenho de agradecer, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com essa proposta do programa de vocês, programa gostoso, esse sol abençoado, que no começo ele começou a arder, mas agora ele suavizou, porque você vê que é da natureza, né? E agradecer o Edson, né, que foi o nosso contato, a Mayra, que você falou que era da produção, a Maura da produção, o Raí ali, que não é o irmão do Sócrates, né? E que toda a equipe de vocês está de parabéns. Sem acento, né? É o Raí sem acento. Raí sem acento. Tá certo. Muito Bacana, obrigado. pessoal. Bacana, Augusto. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Mas antes de terminar, deixar aqueles famosos abraços e aqueles beijos, né? Para as pessoas que nos seguem, né? Que eu ando pela rua, vou na padaria, eu vou no supermercado, as pessoas, poxa, o programa Na Laje, e o Na Laje, olha lá, vem o da Laje, olha o da Laje. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo o nosso programa. Deixar aqui um forte abraço para o nosso eterno telespectador, grande Giba. Eu não canso de falar desse cara que é um paizão, é um cara que eu tenho uma gratidão muito enorme com ele, é um cara top demais. Giba, um beijo no teu coração. Deixar um forte abraço aqui para o Santiago, o Luquinhas, o Denis. Alô, dona Conceição, a Conceiçãozinha. Conceição é lá da Vila Progresso. Ela sempre, quando eu vou lá visitar meu pai, visitar minha mãe, ela fala assim, poxa, Lincoln, não mandou meu abraço, hein? Mas hoje eu não vou mandar um abraço, vou mandar um beijo para a Conceição, que é minha amiga desde pequenininho, quando eu brincava e comprava doces lá no empreendimento, até mesmo no mercadinho da família da dona Conceição. Conceição, um grande beijo para você. Denis, um forte abraço. E o Raí sem acento também está na área. É isso aí, pessoal. Esse é mais um Na Laje com Lincoln Reis.